queridos, bom dia, começando o nosso devocional e hoje falando de um assunto muito importante, que é a forma como a nossa casa, a nossa família, ela fica blindada em relação ao impacto que o nosso passado exerce sobre nós. Todos nós temos uma história, todos nós temos uma origem, todos nós temos um passado. E às vezes o desconforto do passado, um passado mal resolvido, ele ameaça de forma muito forte o nosso presente e o nosso futuro. A maioria dos pais que cometem grandes erros em relação aos filhos, a própria esposa em relação ao marido, o marido em relação à esposa, é porque tem algo do passado que precisa ser resolvido. Tem pessoas que no convívio familiar se relaciona com o atual cônjuge, mas tem um vínculo com alguém do passado. E esse vínculo, por ser às vezes muito presente no imaginário, por ser muito presente nas fantasias, isso acaba comprometendo muito o presente. Isso acontece em relação aos homens, em especial, que não tiveram uma história resolvida, não concluiu um ciclo plenamente, então acabam se apegando a muitas coisas do passado. Então é preciso desvincular e resolver esse passado e corrigir a rota no presente. Muitas situações que os pais repetem em relação aos filhos são situações muito mal resolvidas em relação ao próprio passado, à própria história, e porque não conseguiu resolver tudo isso, acaba comprometendo o presente. Gente que foi tratado de um jeito muitas vezes rude, e com muita pressão, e manifesta esse perfil muitas vezes na correção dos filhos. Então é preciso ter discernimento em relação ao nosso passado. Eu gosto muito de um texto de Paulo, quando ele fala: olha, uma coisa eu tenho feito, eu tenho deixado o passado para trás, eu esqueço aquilo que ficou para trás e eu avanço para aquilo que está diante de mim. Esse esquecer não é o esquecer do ponto de vista de que eu estou fugindo do meu passado, porque todas as vezes que você lidar com o passado apenas do ponto de vista da fuga, de fugir dele, ele vai se apresentar novamente. Mas o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: eu resolvi aquilo que ficou para trás, isso não gera desconforto mais em mim, isso está resolvido e agora eu avanço. O que Paulo tinha feito? Paulo tinha perseguido a igreja, Paulo tinha dado voto para que pessoas morressem na perseguição que era feita em relação à igreja, mas Paulo está dizendo: olha, em relação a tudo isso, eu estou resolvido, isso não me gera mais culpa, isso não me adoece mais, eu avanço para aquilo que está diante de mim. E é preciso resolver. Quando você observa que Moisés ele sai do Egito fugindo porque ele tentou libertar o egípcio, o hebreu que estava sendo ali agredido por um egípcio, e aí depois ele tenta livrar um hebreu que está brigando com outro hebreu, e aí eles dizem: olha, você já matou um, está achando que pode matar e tal, e ficar impune. E aí Moisés foge, ele fica 40 anos como fugitivo, mas chega uma hora que o próprio Deus diz: Moisés, volta lá, no lugar de onde você fugiu, de onde você correu, de onde você não quer mais voltar, volta lá agora, porque é preciso resolver essa situação. Quando o Senhor fala com Moisés,
solta a vara e se transforma numa serpente, e ele tenta fugir, o Senhor estava mostrando para Moisés que aquele era um perfil dele, era um procedimento padrão de Moisés. Sempre que a situação apertava, sempre que tinha um grande conflito, uma situação muito pesada, a tendência de Moisés era fugir. E aí o Senhor libera uma palavra sobre ele, diz assim: pega. E quando ele pega, a serpente transforma em vara novamente. O Senhor estava dizendo: ei, o jeito de resolver é encarando e não fugindo. Lembra quando os irmãos de José tentaram resolver o problema com ele, simplesmente mascarando, jogando num poço, depois vendendo? Não foi resolvido. E aí chega uma hora que os irmãos de José comparecem diante dele. E aí a Bíblia diz que José, que tinha dado nome aos seus filhos de Manassés e Efraim, dizendo: Deus me fez esquecer o meu passado e a casa do meu pai, e me fez prosperar na terra da minha aflição. Quando José vê os seus irmãos, ele mostra que não tem como esquecer o passado sem antes resolvê-lo. Então, na verdade, não tinha nada esquecido. Quando ele dá o nome ao filho, trazendo essa tônica, ele estava fazendo uma autoafirmação. Era uma tentativa de esquecer o passado, quando na verdade ele não conseguia. Por que eu afirmo que ele não conseguia? Porque quando ele encontra os seus irmãos, a Bíblia diz que ele os reconhece, mas ele prende, ele acusa, ele coloca dinheiro junto com os suprimentos que eles compram, coloca a taça junto com os suprimentos, manda prendê-los, manda trazê-los de volta, até que chega um dia que o texto diz em Gênesis 45 que não podendo mais se conter, ou seja, não podendo mais lidar com aquilo que estava dentro, com aquilo que ele disse anteriormente que tinha esquecido, mas não tinha esquecido, não podendo mais administrar dentro de si aquilo que ele dizia que estava resolvido. A Bíblia diz que José, ele chora tão alto que todos ouviram o choro de José. Ele manda sair os empregados, manda sair todo mundo, e ele chora e chora muito. A Bíblia diz que até a casa de Faraó ouviu falar do choro de José. Tamanho impacto que isso causou. E aí, quando José, ele está ali tete a tete com seus irmãos, e ele chora, e ele chora, e ele se dá a conhecer a seus irmãos e diz: eu sou José, aquele que vocês venderam. Então, eu sou o irmão de vocês. E aí, ele se apresenta mostrando toda a dor, chorando, mostrando toda a dor, mas ele diz assim: gente, vamos fazer uma coisa? Eu entendo agora que Deus me colocou aqui para cuidar de vocês. Nós ainda teremos 5 anos de fome e eu vou providenciar o cuidado para vocês. Então, nesse momento que José resolve. Então, eu quero chamar a sua atenção, porque muitos dos erros que de repente você comete hoje dentro da sua casa é porque você não reconciliou em relação a isso. E às vezes você até comete o mesmo erro de José: rotular um filho, dar um nome para um filho, tentando fugir de um passado, quando na verdade não é esse filho, não é esse casamento, não é essa esposa, não é essa casa que vai fazer você esquecer do passado. Não é nada disso que vai fazer com que você se liberte dessa história mal resolvida. Eu quero falar com você agora em oração, chamar a sua atenção, e nós vamos orar. Porque tem pessoas que você não pode mais encontrar para reconciliar, para resolver o seu passado, mas ele precisa ser resolvido dentro de você. Às vezes
Nós colocamos uma expectativa de que para eu resolver algo em relação ao meu passado, eu preciso encontrar alguém, eu preciso resolver com uma pessoa tete a tete. E na verdade existe uma soberania de Deus sobre a sua vida e você pode resolver isso. É preciso que você encare, é preciso que você queira resolver, e fazendo isso, Deus vai te dar condições. Nós vamos orar. Eu quero pedir a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua história, em nome de Jesus. Pai, eu oro por cada pessoa que acompanha o nosso devocional. O Senhor sabe da história de cada um dos teus filhos e sabe o histórico de cada um e a forma como o passado afeta. Às vezes o histórico com pai, com mãe, às vezes o histórico com pessoas que se relacionaram antes desse casamento, antes desse relacionamento, relações que tiveram um impacto muito grande e de repente não foi resolvido ainda. O Senhor é suficientemente poderoso para ajudar o teu filho através dessa palavra, encarar essa situação, encarar esse cenário e mudar essa história. Eu oro por isso, Pai, para que o Senhor dê condições a cada um dos teus filhos de resolver, de modo que o passado não se torne um fantasma que se apresente com certa frequência dentro de casa, no contexto familiar, de forma que o passado não seja um fantasma no presente e no futuro, não interfira agora na realidade, porque o passado é um histórico que se tornou virtual, não é uma história, a história real é a história de hoje. Então dê ao teu filho, à tua filha, capacitação para resolver essa situação, para lidar com tudo isso, de modo que o seu nome seja glorificado. Essa é a nossa oração, é assim que nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Estamos juntos, é uma honra te servir nesse devocional. Deus abençoe.